Boa noite. Aconteceu na Rússia, no principal canal de notícias da Rússia. Aliás, desculpa, vamos falar a verdade, não é o principal canal de notícias da Rússia, é o principal canal de propaganda da Rússia. Porque a Rússia é uma ditadura, onde o ditador Putin controla a comunicação, ele controla os meios de comunicação, eles fecharam o Facebook, fecharam, se eu não me engano foi o Instagram e o Facebook, eles fecharam redes sociais, eles não querem que as pessoas se comuniquem livremente. A polícia para as pessoas na rua para olhar o celular delas, para ver se elas têm alguma mensagem anti-governo que interprete os fatos da forma errada, porque a interpretação russa é a interpretação da propaganda. O que é propaganda? Propaganda é a narrativa do Estado e que o Estado obriga você a aceitar apenas essa narrativa. Ele obriga os canais de comunicação a transmitirem apenas a narrativa oficial do Estado. Isso que é a propaganda, é um fenômeno típico de ditaduras. Toda ditadura tem sua propaganda. Toda ditadura tem uma narrativa do Estado que o Estado impõe sobre os meios de comunicação, centralizando a comunicação. Então, o que aconteceu na Rússia? No principal canal de notícias da Rússia, uma estagiária, ela pegou um cartaz e ela escreveu nesse cartaz: "Estão mentindo para você, não acredite nessa mentira." Ela pegou esse cartaz e ela apareceu atrás da âncora do jornal. Então imagina que tem um jornal aqui no Brasil, tem o William Bonner, e aí aparece uma pessoa com cartaz atrás do William Bonner dizendo: "A Globo mente, não acredite nas mentiras da Globo." Então aconteceu algo semelhante a isso na Rússia. Não acredite nas mentiras, estão mentindo para vocês. Ela fez um vídeo também nas redes sociais, se desculpando por ter mentido para as pessoas. E aí o que aconteceu? Depois disso, ela foi presa pela polícia. Ela foi presa. Não sei nem se ela está viva ainda. Pode ser que ela não esteja mais viva, pode ser que já tenham eliminado ela, porque é isso que está acontecendo na Rússia. Aqueles que se manifestaram nas ruas contra a guerra, contra a invasão do ditador Putin, que iniciou uma guerra, e que tanta gente não tem coragem de falar isso, de falar os fatos, de falar a verdade, por diversos motivos. Então, quando as pessoas se manifestaram na Rússia, elas foram presas. Mais de 5.000 pessoas foram presas. As pessoas não podem se manifestar. Elas não podem acessar a internet normalmente, acessar as redes sociais normalmente e se informar sobre os fatos. Eu nem sei qual é exatamente a narrativa da propaganda russa, mas talvez com certeza eles não dizem que o Putin invadiu a Ucrânia. Eles dizem que a Ucrânia é que tem grupos nazistas e que tem armas biológicas, onde os Estados Unidos estão treinando pássaros para cruzar a fronteira com a Ucrânia e espalhar doenças, espalhar armas biológicas. Então eles têm uma série de fake news, uma série de conspirações que a ditadura comunica para as pessoas, porque o que um veículo de propaganda comunica? E veículos de propaganda não existem só em ditaduras, eles existem em democracias também, supostamente, que supostamente são democracias. Então deixa eu explicar. A propaganda do Putin impõe essas narrativas para as pessoas, quer que eles acreditem nas narrativas oficiais do Estado. Agora, em países como o Brasil, por exemplo, a gente não vive sob uma ditadura, tá? Não é certo dizer que a gente vive sob uma ditadura, porque o Estado aqui, ele é separado em várias partes, em várias pessoas, ninguém é o ditador. Só que a gente vive sob um regime corporativista. O que é corporativista? Significa que, por um lado, você tem aqueles que aparecem, que são aqueles que o Estado quer que você veja e que você comente, que você vote, que você defenda até a morte, que você adore, que você odeie, que são os políticos. Então os políticos, eles são a parte visual, a parte visível do Estado, a fachada. E eles não são isso à toa, eles são o que o Estado quer que você veja mesmo.
E tem a parte que não é tão visível assim, que são juízes, legisladores, e tem uma parte que é menos visível ainda, que são os corporativistas. E, na verdade, os que têm mais poder geralmente são os corporativistas. O que são corporativistas? São bilionários. São bilionários. Então, eles têm mais poder do que um político. Eles são mais ricos do que um político. Eles têm mais poder do que um político. Eles têm muitas empresas. Eles querem atacar os concorrentes dessas empresas para se manter como oligopólios. Então, eles se unem ao Estado, são amigos do Estado e usam o Estado para se manter como oligopólios e manter o seu poder. Então, juntando isso tudo, o Estado e o corporativismo, nós temos a elite. Então, a narrativa que chega até você dos meios de comunicação, como por exemplo da Globo, porque esses meios de comunicação, eles recebem subsídio do Estado, eles recebem concessão do Estado, eles têm que estar de bem com o Estado. O Estado tem influência sobre os meios de comunicação tradicionais, aqui no Brasil, por exemplo. Ele só não tem influência sobre canais do YouTube, por exemplo, mas tem influência sobre alguns também, né? Pode ter, né? Então, hoje a gente tem a internet onde pessoas como eu pode ligar uma câmera aqui e me comunicar. Quem tá por trás aqui? Quem tá junto comigo? Ninguém. Sou eu falando o que eu penso de verdade. Nem todos os canais do YouTube podem falar isso. Que ligaram a câmera e falam a verdade, o que eles realmente pensam. Isso daqui sou eu falando a verdade, o que eu realmente penso. Eu não tenho motivo nenhum, não tenho vantagem nenhuma de falar o que eu tô falando. Eu falo isso porque eu acredito nisso. Agora, a mídia tradicional não funciona assim. A mídia tradicional te fala o que a elite quer que você pense, e não o que alguém ali pensa. Quando você liga a Globo, vê um repórter falando alguma coisa, um jornalista falando alguma coisa, esse jornalista, ele não tem opinião nenhuma, ele não tem pensamento nenhum, ele fala aquilo que a elite quer que você pense. Ou seja, ele é um transmissor de propaganda. Ele mente para você. Não é só na Rússia que a propaganda está mentindo para o povo. Aqui também. A propaganda mente para você. Eu não sei nem como que alguém... Eu não consigo entender certas coisas. Eu não consigo entender, por exemplo, a graça que as pessoas veem no BBB. Eu não consigo entender. Eu nunca assisti BBB. Eu não consigo entender também como que alguém consegue ligar a Globo e assistir aquilo. E sem vomitar em 5 segundos. Como é que você consegue ver um monte de psicopata mentindo pra você na sua cara e não vomitar nos primeiros 5 segundos? Eu não consigo entender. Então não é só na Rússia. Aqui também a propaganda mente. Em países, por quê? Porque são corporativistas. Porque dão uma falsa impressão de democracia. Corporativista é eleito por voto? Não. Juiz é eleito por voto? Não. Então, muitas das pessoas mais poderosas que comandam o Brasil não são eleitas. As pessoas que são eleitas, elas nem são tão poderosas assim. Então, quem realmente comanda o sistema não é eleito por voto. Então, não pense que nós somos governados por uma democracia, onde a maioria escolhe. Não, isso é uma ilusão. Na verdade, é isso que a elite quer, que você acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, você vai se responsabilizar pelo que eles fazem. Porque, fui eu que votei, então eu sou responsável. Que já é errado, né? Mesmo que fosse verdade, já seria errado. Você se responsabiliza e responsabiliza quem votou no candidato oposto. Então, agora a esquerda está no poder, agora a direita, supostamente, porque o presidente... Também é questionável isso. Será que o presidente tem tanto poder assim? Mas as pessoas acreditam que tem. Por quê? Porque é um instinto humano acreditar num líder. Por quê? Porque o Homo sapiens, na história da sua evolução, assim como os outros primatas, evoluiu em bandos e todo bando tem um líder. Então você procura quem é o líder. Esse é o líder. Tá, então o bando segue esse líder. É uma ilusão que o Homo sapiens tem. Então colocaram ali um líder para você acreditar. Por isso que todo país tem um líder. Agora, quer dizer que esse líder realmente tem tanto poder assim? É ele que decide tudo? Isso também é questionável. Mas as pessoas tendem a acreditar que sim. É um instinto humano, é um viés cognitivo humano. Então tá lá, a direita no poder, aí a esquerda olha pra direita e fala, a culpa é deles, porque eles votaram.
A direita olha para a esquerda e fala, a culpa é deles. A esquerda olha para a direita e fala, a culpa é deles. Enquanto que são todos indivíduos roubados do mesmo jeito, explorados do mesmo jeito, oprimidos do mesmo jeito. E quem tem poder realmente são bilionários que ficam invisíveis, ninguém vê, ninguém fala, nada. São juízes que estão invisíveis, ninguém vê, ninguém fala nada. Inclusive, tenta criticar um juiz e ver o que acontece. Ver com o inferno que vai se tornar a sua vida se você tentar criticar essas pessoas. Porque os políticos estão lá para você ficar apontando o dedo, criticando e brigando a direita contra a esquerda. Já os verdadeiros poderosos, quem realmente comanda essa porcaria, eles foram feitos para ficar invisíveis e querem ficar invisíveis e se incomodam se você cortar essa invisibilidade. Agora, a Rússia já é diferente, já não é um corporativismo, é uma ditadura, ou seja, um homem tem o poder ali das armas, tem a decisão. Eu não sei se é um homem ou se são várias pessoas, mas o Putin representa essa elite. Eles tomaram o poder e ficaram no poder. Né? E tanto não é um corporativismo que a Rússia está sendo destruída economicamente. Se fosse um corporativismo, haveria uma preocupação de manter o mercado saudável, porque as corporações precisam lucrar no mercado. É um mercado distorcido, regulado, mas elas lucram no mercado. Por isso que é preferível viver no corporativismo do que viver numa ditadura. Porque o ditador, ele deixa o país miserável, ele não se importa. Por exemplo, ditadura da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, são países miseráveis. Por quê? Porque a elite é uma elite realmente de política e militar. E não corporativa. Então eles não têm a preocupação de continuar lucrando no mercado. O ditador só quer ficar no poder. Pensa num psicopata louco que quer ficar no poder. Então, tanto que tem pessoas colocando até recompensas na cabeça do Putin, porque isso está acabando com o interesse delas, econômico. E está destruindo todo mundo, o povo inteiro do país. Essa destruição econômica. Então lá é uma ditadura, então a propaganda ainda é mais forte, porque é importante também ter uma certa liberdade de expressão, uma certa veracidade, uma certa confiabilidade num corporativismo, que ilusoriamente a gente acha que é uma democracia, mas é um corporativismo. Agora, numa ditadura não precisa. O ditador pode abertamente prender as pessoas, abertamente mentir pra você, abertamente calar sua boca, porque ele é um ditador. Ele não tá mais fingindo, ele não tá mais fazendo teatro, ele não tá mais querendo te enganar pra continuar lucrando. Não, ele tá abertamente dizendo mesmo, eu sou um ditador, eu mando aqui, vou botar uma arma na sua cara, se você não concordar eu vou te prender e vou te matar. Então a gente não sabe mais agora se essa estagiária, se ela tá viva. Vamos tentar acompanhar, pelo menos pra gente saber, né? Pelo menos pra gente saber o que tá acontecendo, né? Então, muito obrigado, ajude o canal com seu like, com a sua inscrição, com seu Pix, torne-se membro do canal. Se você se tornar membro do canal, aqui clicando no botão Seja Membro, você vai ter acesso a aulas de economia e ética, pelas quais você vai conseguir entender os princípios que eu uso aqui no canal para explicar sobre diversos assuntos, com base nesses princípios. Para você entender a realidade com base em princípios e não com base em achismo, como é muito comum por aí, ou nem com base em propaganda, né? Então, muito obrigado a todos que ajudam esse canal para ele continuar postando vídeo diariamente e até a próxima.